a nova proposta de delação premiada. E ele entrega mais nomes. Vamos ver, então? Vamos ver. Vorcaro, então, cita contrato. Vorcaro cita aqui, deixa eu ver. É, isso mesmo. Vorcaro tentou delatar um outro contrato milionário de mulher do ministro Alexandre de Moraes. Um dos pontos mais sensíveis da delação apresentada pelo banqueiro à Polícia Federal envolve a mansão e um contrato de 50 milhões de reais ligados ao escritório da advogada Viviane Bassi de Moraes, esposa do desprovido de cabelo. A referência constava da primeira proposta de colaboração premiada, rejeitada pelos investigadores, mas voltou a chamar a atenção durante a análise de nova versão entregue às autoridades. Vamos ver aqui a nova delação premiada? Vamos? Tá aqui, ó. Do banqueiro Daniel Vorcaro. Urgente, a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro entregou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Segundo eu apurei, esse material foi entregue pelos advogados do Vorcaro durante uma reunião com os investigadores da PF e da PGR na segunda-feira, dia 1º de junho. Esse novo material, segundo fontes que tiveram acesso a essa nova proposta, traz novos nomes de pessoas implicadas no esquema do Banco Master e que não tinham sido citadas na primeira versão da delação premiada de Daniel Vorcaro. Entre as figuras que foram citadas nessa nova versão está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Uma fonte que teve acesso direto à proposta de delação disse para mim que essa nova versão ela está ampliada, reformulada e aprofundada. A partir de agora, os investigadores da PF e da PGR vão analisar esse material para decidir se prosseguem ou não com a negociação da delação premiada. Somente depois disso, desse processo de negociação, é que o material será enviado para o ministro do STF, André Mendonça, decidir se homologa ou não a delação premiada. Todos os bastidores desse assunto você confere na coluna Igor Gadelha, aqui no Metrópolis. E aí, meu amigo? E aí, tem mais. Agora a Globo tá falando também. A Globo. O Pix não caiu. Ai, é gostoso. Vai lá, fala da esposa, fala. Fala da esposa dele, fala aqui, ó. O Gaspar lá no blog dela, ela tá contando, roda para mim aqui, por favor, que nessa delação rejeitada do Vorcaro, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro Moraes. Ah, é? Segundo informações da Malu Gaspar, o dono do Master, porém, disse que o pagamento de 50 milhões de reais não chegou a ser feito porque o documento não foi assinado. Informações da Malu, lá no jornal O Globo. Sei. Thomas. Quebra o sigilo. A Malu Gaspar, lá no blog dela, ela está contando, roda para mim aqui, por favor, que nessa delação rejeitada do Vorcaro, revelava um novo contrato. Quebra o sigilo. Quebra o sigilo. Tá falando que não foi pago, que etc e tal. Fez o contrato, né, Ademir? Fez o contrato com o bandido para receber mensalmente. Mensalmente. Tá aí. Agora vem dizer que não recebeu porque não foi assinado. Ah, me poupe, rapaz, me poupe. Vamos lá. A defesa de Daniel Vorcaro acaba de apresentar uma nova versão de delação premiada para a Polícia Federal. Investigadores ainda estão analisando o material que chegou. Segundo informações, o advogado fez um adendo ao documento apresentado no dia anterior. Uma nova versão estava prevista para estar esta quarta-feira, dia 3. Mas foi cancelada porque os investigadores pediram mais tempo para analisar o documento. No mês passado, a polícia rejeitou uma primeira versão dele porque ele não quis entregar tudo e o Mendonça já tinha informações de que era mais amplo. O material que ele tinha em mãos, o Mendonça, tinha mais informações do que a própria delação. Então não tinha por que fazer nenhuma delação premiada com essas
Pouquíssimas informações. A Polícia Federal apreendeu 8 celulares de Daniel Vorcaro, pessoal. E está periciando. É muito material. São telefones, pessoal. Muito potentes, tá? Que é o iPhone 17, né? Que tem uma memória de elefante. Devolução de 60 bilhões. A negociação da delação premiada, a nova delação, tem como eixo a devolução de recursos de 60 bilhões de reais. Tá bom, pessoal? Não é mi não, hein? É bilhões de reais. Anteriormente, na outra passada, ele tinha oferecido 40 bi. Mas aí a Polícia Federal, o PGR foi em cima e agora eles querem 60 bilhões de reais. Eu tô curioso para saber o que eles vão fazer com tanto dinheiro, tá? Por quê? Devolver para os aposentados é que não é. Eles já arrumaram um jeitinho lá para tentar enganar os aposentados, né? Alguém aqui recebeu de volta o dinheiro que foi roubado aí de vocês? Quer ver que tem gente aí que não recebeu? Então, o que vão fazer com 60 bilhões de reais? Essa é a pergunta que não quer calar. Pessoal, são 60 bilhões de reais. Eu não consigo nem mensurar, tá? Nem mensurar. Aqui, ó. Que a Malu Gaspar trouxe aqui, ó. Foi trago por ela, né? Tem que dar os créditos para ela. Não tá aí, ó. Ó. Malu Gaspar revela nesta quarta-feira, dia 3, que a primeira delação premiada, rejeitada pela Polícia Federal, apontava como um novo contrato milionário envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o relato, o documento previu o pagamento de 50 milhões de reais a Barce de Moraes, mas acabou não sendo assinado. Tá. Então tá aqui um print que ela postou aqui, ó. 50 milhões de reais. Eu acho que o Moraes não recebeu não 50, tá? Eu acho que não. Eu acho que foi mais. Eu acho que foi mais de 50, tá? Eu acho que foi mais de 100 milhões, tá? Vorcaro, pessoal, tá entregando tudo. Vamos ver, eles estão analisando ainda a delação, tá? Porque ela é muito grande, muito extensa. Mas o Mendonça deixou muito claro para ele. Falou assim, o camarada, vocês viram o áudio que vazou? Viram? Da CNN? Eu vou mostrar de novo aí para vocês. Vou mostrar aí. Justamente falando sobre isso. Manda aí 10 reais, o Adilson aqui para o Patriota. Obrigado, viu? Deus abençoe para a Patriota, né? Deus abençoe. Ela já recebeu, tá bom? Ela já recebeu, gravou um vídeo agradecendo, tá lá no meu Instagram, né? A Patriota que vocês ajudaram, né? Já gravou vídeo, já tá agradecendo, né? Tá aqui, ó. Eu já mostrei o vídeo, eu vou mostrar aqui, ó. Tá lá o vídeo e embaixo lá tem já o valor, né, do Pix, tá embaixo lá de 5 mil reais a mulher da hérnia. Nós começamos a pedir ontem, né? E hoje já está aí na conta dela. Vamos ver o áudio então da CNN? Vamos? Tá aqui, ó. O áudio que vazou lá no fundo sobre a delação premiada. É um áudio de delação premiada. Aqui, ó. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Poxa, tomara que ele tenha entregado todo mundo agora, cara. Se esse cara não entregar, ele tá de sacanagem. Larissa Rodrigues traz pra gente detalhes dessa informação, Lari. A Polícia Federal Vai lá. e a Procuradoria-Geral da República. Poxa, tomara que ele tenha entregado todo mundo agora, cara. Se esse cara não entregar, ele tá de sacanagem. Larissa Rodrigues traz pra gente detalhes dessa informação, Lari. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Poxa, tomara que ele tenha entregado todo mundo agora, cara. Se esse cara não entregar... As pessoas que estavam no fundo lá, né? Poxa, tomara que esse cara tenha entregado todo mundo agora, né? Se esse cara não entregar, né? Ele tá de sacanagem, né? Falaram lá. E ela tem razão. Ô, Edileuza, um abraço, obrigado, viu?
E ela tem razão, pessoal, porque essa delação premiada, ela é a última, né? Não tem mais segunda chance. O Mendonça deixou muito claro pra ele, falou assim, cara, acabou. Ou é ou não é. Ou você tá de sacanagem, ou... tá? Essa moça, ô Terezinha, eles trabalham na CNN, então eles ficam lá nos computadores, e essa apresentadora fica com um ponto aqui no ouvido, entendeu? E lá eles ficam o tempo todo conectados. Se aparecer alguma coisa, de lá eles entram em contato com ela pelo ponto no ouvido, entendeu? Só que quando a apresentadora está ao vivo, eles têm que fechar lá o ponto. Eles deixaram aberto. Eles deixaram aberto. E aí na hora que ela deu, a delação premiada, ela esqueceu de fechar o ponto. Na hora que ela esqueceu de fechar, ela falou assim com a apresentadora, delação premiada, hein, pá. Aí ela esqueceu, ela falou assim, poxa, tomara que esse cara entrega tudo, ele tá de sacanagem, né? Se não entregar, e papapá. Todo mundo tá falando a mesma língua, pessoal. Acho que chegou a hora de entregar todo mundo. Chega, né, pessoal? Chega de ficar... ninguém aguenta mais isso. Daqui a pouco, hein? Supremo Tribunal Federal marca julgamento de Flávio Bolsonaro. O meu ponto me avisou agora também aqui. O Davi Alcolumbre também acaba de anunciar a votação, hein? No plenário do Senado, hein? Nesse momento, votação lá para o Benedito Gonçalves para o CNJ, um dos cargos mais cobiçados. Aquele, missão dada, missão cumprida. Estão ajeitando ele aí lá no CNJ, lá que julga juízes. Só para vocês terem uma ideia, né? Lá que julga juízes. É brincadeira, né? Meu amigo, não é fácil não, hein? Vorcar apresenta ter entendido como delação funciona. Agora aqui, ó. A defesa de Daniel Vorcaro apresenta uma nova versão, uma nova delação premiada aos investigadores do caso do Banco Master. Agora sim, o ex-banqueiro parece ter entendido o que é o instrumento da delação e qual a regra do jogo nas investigações das fraudes bilionárias de que ele é acusado. A apuração da CNN revela que, nessa segunda versão, Vorcaro abriu o jogo sobre a sua relação com os três poderes, sem poupar nenhum lado da política, nem o STF. A mudança de postura de Daniel Vorcaro também pode ser interpretada como um sinal de resistência, resiliência de André Mendonça, ministro relator do caso no STF. Naquela primeira versão, a defesa de Vorcaro agiu como se o poder de decisão estivesse com ela, com a defesa. Perdeu. E aqui estamos no segundo round. A Polícia Federal e a PGR têm até o dia 12 deste mês para dizer se aceitam a nova delação. Portanto, está marcada a data da próxima turbulência política em Brasília. E o tarifaço americano tem dias contados para ocupar o centro do palco do debate nacional. Meu amigo, é até o dia 12. Agora, até o dia 12. O que ele fez? Ele fez uma delação premiada, só que ele não entrega tudo, ele vai falando os pontos. E tem uma coisa, ele fala dos três poderes, inclusive a relação dele com a Suprema Corte. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante para nós. Ele tinha deixado de lado Ciro Nogueira, tinha deixado de lado o ministro Alexandre de Moraes. Essa delação premiada na mão do André Mendonça, pessoal, dá a Mendonça um poder, pessoal, absoluto. Porque os três poderes vão estar na mão dele, do André Mendonça. E ele não poupou ninguém. Presidente da República, os três poderes, pessoal, raciocina comigo. O que são os três poderes? Executivo, Lula. Legislativo, Câmara e Senado. E Judiciário, o próprio STF. Então ele entregou o Lula também. Amém ou não amém?
tem o governo envolvido. Ela falou aí, ó, os 3 poderes estão envolvidos, né? Os 3 poderes. E aí, meu amigo, Lulinha? Pessoal, deixa eu falar pra você, o Lula não é besta, né? O Lula não é besta. Não vai aparecer foto de Lula abraçado, Vorcaro, igual Ciro Nogueira. Isso tem alguém em nome dele. Tá bom, pessoal? Tem alguém ali marcando encontro. Ó, vamos levar lá pro pai. Ou eles enrumam um nome. Sempre é assim, né? Vamos ajeitar lá pro pai, pro chefe. O chefe mandou. Quem é o chefe? Então você vai puxando o fio até você ir desfiando, tá? Então, vai se chegar no governo? Vai. Com certeza vai. Mas não é tão simples assim, tá? Como o Ciro Nogueira fez, viajando pra não sei onde, mandando coraçãozinho lá no celular, tá? Você acha que Lula ia dar uma moleza dessa, rapaz? Agora o filho dele me parece que deu. Que recebia, me parece, mesada aí. Então você vai, ó, buscando informações. O Lula teve a reunião com ele? Teve. Tem conversa de Lula com ele no celular? Vai ter que falar. Vai ter que mostrar, né? E aí nós estamos aqui, porque nós já estamos de olho aqui, já também, pessoal, nas tarifas, né? Porque Lula já está falando em dar o troco, chamou o Trump de imbecil agora há pouco, e Lula está falando de dar o troco a Trump. Aqui, ó. E olha, agora a gente vai falar sobre as tarifas dos Estados Unidos que podem aí serem aplicadas a produtos brasileiros. O Palácio do Planalto, aqui, o governo brasileiro, informou hoje que o nosso país pode vir a usar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos em meio a essas ameaças de um novo tarifaço americano contra então, os produtos brasileiros por uma suposta falha no combate ao trabalho forçado. A gente vai chamar então a Gabriela Veras, que chega ao vivo com essas informações. Gabriela, o que você destaca desse comunicado divulgado hoje aí pelo Palácio do Planalto? Oi, Débora. Pois é, um comunicado que saiu logo depois de a reunião ministerial ter sido finalizada, né? O encontro do presidente Lula, portanto, com os ministros. E a gente destaca essa questão da lei da reciprocidade, que o governo brasileiro disse que, se necessário, vai adotar essa lei, que teve aí aprovação no Congresso Nacional e que é um instrumento permitido para a utilização nesses casos. É uma nota, né? Um comunicado bem objetivo, bem direto do governo brasileiro com relação... Vocês viram aí? Lula vai aplicar a reciprocidade. Ou seja, vão taxar nós vamos fechar as portas aqui. Me parece que o Lula está querendo levar o Brasil, né? Levar de água abaixo e falar assim, a culpa é do Flávio. E o Brasil tá descendo água abaixo. E o Lula gritando, a culpa é do Flávio, a culpa é dos Bolsonaro. E o Brasil vai. Ó, quero saber, meu amigo, tá? Quero saber uma coisa. Quem tá sentado na cadeira de presidente da República é o Lula. Quem tem que resolver o problema de tarifa é Lula. E ele parar de ficar chamando o cara aí de imbecil, e aquela sonsa daquela mulher dele chamou o Trump também de cadela há pouco tempo, né? Ao invés de sentar, de conversar, ter um bom diálogo, ficar ofendendo as pessoas. Você já imaginou a Michelle pegando o microfone e chamando alguém de cadela? Você já imaginou a esposa de Donald Trump pegando o microfone e chamando alguém de cadela? Hã? Você já imaginou? Assoprando em cima de mesa, peidando na beira dos outros, que coisa horrorosa. Deus me livre, que coisa, Deus me livre, até vergonha, só envergonha esse casal. Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, vambora. Esse é o presidente.
Não tem terceira via, filho. Tá? Não existe terceira via. Tá? Tá aí, ó. Tá aí, ó. A nossa via é 22, é Flávio Bolsonaro. Se você dá o joinha aí, a gente chega em 6.000 pessoas ao vivo aqui. É só vocês dar o joinha, me ajudar aí, vamos pra cima. Agradecer demais vocês que ajudaram a Patriota de Caruaru, da hérnia. O dinheiro foi depositado agora há pouco, tá? E ela já vai marcar amanhã a cirurgia, graças a vocês, tá bom? Flávio Bolsonaro acaba de se manifestar. Esse Deus o Supremo dos conservadores. E ele vai indicar, um no lugar de que Lula não conseguiu, ele vai indicar outro no lugar de Carmen Lúcia, 2, ele vai indicar outro no lugar de Fux, 3, e ele vai indicar outro no lugar de Gilmar Mendes, que se aposenta por último em 2030. Então, Flávio vai indicar 4 ministros. Amém? 4. Nós temos lá o Mendonça, 5. Ó. Aí o bicho pega. Aí nós teremos 5 ministros bons naquele lugar. Tá bom? E se Deus ajudar a cabecinha do Cássio Nunes, ele vem para o nosso lado, 6. Pronto. Aí a gente fica com maioria e graças a Deus vida que segue. Portanto, meus queridos, tá? Se isso não for possível, tá? É o Lula que vai indicar esse monte também. Então, por isso que eu tô chamando aqui a atenção de cada um de vocês aqui nesse lugar. Vamos para cima, tá? Vamos para cima. Nós precisamos eleger o Flávio Bolsonaro para essas pessoas do Rio de Janeiro ser libertas, e Bolsonaro subindo a rampa e etc e tal. Tá falando aí o pessoal que tá falhando aqui. É YouTube, né? É o YouTube que faz isso com a gente aí. Já reclamei hoje, tá? Estão analisando lá o que tá acontecendo com as nossas lives. Querido Marcelo, a dona Maria falou, o Flávio vai vencer sim. Só estou preocupada com a delação do Vorcaro. Fique tranquila. Deixa eu falar um negócio para você que ninguém tá falando, tá? Vamos ficar muito alerta. Minutos finais aqui, tá? Eu quero falar para você. Vamos ficar muito alerta com essa delação premiada de Vorcaro. Nem tudo pode ser flores, tá? Então, vocês lembram o que aconteceu com o Cid? Aquela delação premiada do Cid vale o quê? Nada. Tá? Não vale nada. Beleza, pessoal? Então, de novo eu falo, vamos ficar alerta, porque o sujeito, quando tá preso, ele vende a mãe. Se é que vocês me entendem, tá bom? Então, muito cuidado que o Vorcaro, ele pode entregar muita gente, o Moraes ele já entregou, etc e tal, mas eles poderão também chegar para ele e falar, coloca o Flávio nesse meio aí, ó. Coloca alguém da família Bolsonaro aí, ó. Vamos prejudicar eles, porque senão vai ficar só nas costas do PT, né? É isso aí. Vamos sim, tá? É isso aí. Então vamos ficar, tá? Vamos ficar de olho. Vocês entenderam isso, pessoal? Entenderam? O cara pode falar assim, ó, fala aí também. Fala aí também, porque senão nós não vamos aceitar. Aí o cara fala, não, eu tive com o Flávio, eu fiz isso com o Flávio, não sei o quê. Pessoal, a bandido tem pra todo lado. O cara tá lascado, tá preso. Ele vende a mãe dele, né? Então, vamos ficar de olho. Eu só acredito em provas. Gogó, eu não acredito, tá?
Contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem prova? Tem. Tem contrato. Contra o Ciro Nogueira. Tem. Eles estavam se beijando lá no Monte de Gelo lá. Mandou coraçãozinho. Tá. Um monte de prova tem por aí. Beleza? Então isso aí tá aí e vazou e tá tudo certo. Eles, se tem um caso, problema deles pra lá. Agora, o que nós temos até o presente momento é sim, inclusive o próprio Flávio que admitiu, um patrocínio para o filme de Bolsonaro para poder pagar as custas, que não é barato, que nem eu sabia, tá? Nem eu sabia, tá? Que era tão caro assim fazer um filme, mas é mesmo. Perguntaram aqui uma pergunta interessante, mas não é o André Mendonça que recebe a delação? Exatamente isso. Mas quem fecha a delação é a Polícia Federal e a PGR. E ambos são indicados por Lula. Se você entendeu, dá um amém aí. Quem fecha a delação premiada é a Polícia Federal. Quem vai estar lá na hora de falar não é o André Mendonça, é a Polícia Federal e a PGR que vai estar com ele na sala. Quem que indica a PGR? Lula. Quem que indica o chefe da Polícia Federal? Lula. Aí o cara vai fazer uma delação premiada e vai deixar o Flávio de fora, e aí pro Flávio ficar bem, e o Lula fala assim, pô, e aí? E aí, você quer me prejudicar? Bota o cara nesse meio aí, rapaz. Não é o Mendonça não, cara. Ele não faz delação pro juiz não, tá bom? A delação é entregue para ele. Quem entendeu aí? Então isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Ficar esperto com isso. O Lula já trocou de delegado. O cara tá trabalhando, pessoal. Não é, vai fazer delação aqui pro juiz, pro Mendonça. Quem dera se fosse assim. Não é não, cara. Não é. PGR e Polícia Federal. PP. Ó. Tudo subordinado ao Lula, que é pré-candidato, e contra quem? Flávio. Então vamos ficar esperto com isso aí, tá? Mas nós não vamos acreditar nessa farsa aí não, tá bom? Não vamos acreditar. Ele pode entregar muita gente? Pode. Eu sei que pode. Mas vamos ficar de olho nas provas, tá? Que contra fatos não há argumentos. Beleza, pessoal? Eu não confio em PGR e eu não confio em parte da Polícia Federal. Eu falei parte, né? Porque mau servidor tem em todos os lugares, tá? Hoje mesmo eu vi que a Polícia Militar de um estado aí estava roubando droga do traficante e vendendo. Olha onde nós chegamos. A polícia rouba dos traficantes para poder revender. Olha onde nós chegamos. E por causa do Lula, o negócio subiu de preço agora, né? Vocês viram, né? A desembargadora... Eu não tô falando, eu só tô repetindo o que a desembargadora falou, né? Só tô repetindo isso.